responsabilidade com o filho, a partilha da rotina e tudo mais, né? Gente, esse é outro ponto. Inevitavelmente, a mulher ela fica com uma sobrecarga muito maior da maternidade. Olha aqui, eu tô fazendo podcast com a bebê mamando. Eu não consigo nem me mexer, eu quero ver a pergunta que não consigo nem pegar água direito, né? E, gente, assim, não tem como, porque a mulher cuida da amamentação, né? Então, por mais que, assim, o parceiro, ele tá ali, ele faz a parte dele, por mais que ele esteja super presente e tudo mais, a sobrecarga acaba sendo da mulher, inevitavelmente, né? E às vezes eu ouço umas coisas que não faz sentido, tá? Pra mim. Às vezes eu ouço o homem que fala assim, mas eu trabalho, eu saio fora de casa, eu trabalho, aí eu canso no meu trabalho, mas, meu querido, você tem que fazer isso porque alguém tem que trabalhar. Supondo ainda que a mulher... Opa. Eita. Supondo que a mulher não trabalha, porque tem mulheres que são autônomas e voltam a trabalhar, né? Sim. Depois de 1 mês, 2 meses, enfim. Tô falando casos mais extremos, mas tem. Mãe solo, né? Mas aí foge meio que do assunto. Mas voltando à ideia do cara, né? O cara fala, mas eu saio pra trabalhar e eu fico cansado. Mas é normal, né? Você tem seu período de trabalho. A mãe não tem. O período de trabalho é toda hora, né? Toda hora, a mãe trabalha toda hora, o tempo todo. Tem a bebê que quer mamar, mama. O tempo todo. Né? O tempo todo. O tempo todo. É a livre demanda. Livre demanda, oh meu Deus. Então, assim, eu acho muito estranho quando algum homem fala isso, porque independente da criança, você vai ter que trabalhar, é normal, nós somos seres humanos, a gente tem que trabalhar, né? A não ser que você seja herdeiro, né? Aí é uma outra situação, né, querido? Mas aí você também não estaria reclamando, né? Teria uma babá pra cuidar, né? Então, mas aí, assim, sobre essa questão da partilha, né, e tudo mais, eu acho que vai muito da empatia, gente. Eu falei no primeiro episódio do nosso podcast que a palavra de ouro é empatia. Empatia, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, assim, é você entender que, caramba, a mulher já tá ali, já tem a sobrecarga dela, né, com a criança. Muitas vezes volta a trabalhar. É muito complicado pra mulher voltar a trabalhar. O bebezinho tão pequeno, a licença maternidade é tão curtinha, né? É uma coisa bem difícil ali. Já tem tantas coisas que eu acho que tem que ter a empatia por parte do parceiro, né, do pai da criança, né, de falar, poxa, caramba, ela já tá com esse nível de demanda, né, o que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Eu lembro que no segundo mês no puerpério, eu praticamente nem troquei fralda da Bia, né, nem dei banho, Nem porque deu banho. assim, ele fazia tudo que ele podia, porque o mais difícil estava comigo, que era a amamentação. Era de 1 em 1 hora, né? A amamentação foi o caos, né? No comecinho foi bem difícil para mim. E assim, ele fazia tudo que ele podia ali e tal, e tudo mais, porque é aquela coisa, eu já não consigo dividir igualmente, porque não tem como, ele não tem o seio, né? Ele não consegue amamentar. Então, o mínimo, a pessoa fazer tudo que ela pode para aliviar essa sobrecarga e partilhar a responsabilidade, né? E o cara também não tem que ser um banana, né? Porque tem muitos caras que falam, eu tenho medo da criança, que é um bebê pequenininho. Nossa. Cara... Nossa, o Henrique se jogou, dava banho, pegava, Peguei trocava ela, a fralda. dava banho, troca a fralda. E não é trocava uma fralda, trocava todas as fraldas. Da banho era todos os banhos, né? Eu não falo isso com orgulho, tipo, como se eu fosse melhor do que os outros homens, porque não é essa a ideia. Eu faço isso por amor à minha família, né? Amor a elas. Que é o que a pessoa que tá ali cuidando da criança tem que se promover a fazer. É pelo amor ao relacionamento, ao amor ali, a observar que Sim. a parceira que, né, sofreu para ter no parto, seja normal, natural ou cesárea, sofreu, né, umas mais, outras menos, mas independente, ter o cuidado ali com a família. Não é sobre ajudar, é sobre cuidar. Partilhar. Eu não gosto da palavra ajudar. Eu acho muito injusto falar ajudar. Eu acho que a pessoa que está ali como cuidador, né, o homem que está ali como cuidador, né, o cuidador, ele está fazendo a parte dele, né? Ele está cuidando da família. E esse é o propósito, é cuidar da família, não é ajudar. Sim. Né?
Ajudar, a gente ajuda quando o carro quebra na rua, a gente vai lá e empurra o carro. Isso é ajudar. Quiser ajudar, ajuda sim, né? Ajuda uma ONG, né? Você dá ali um valor mensal, isso é ajudar. Agora, o compromisso dentro de casa é responsabilidade, né? É o cuidado, é o carinho. Exatamente. Então, acho que é isso. A palavra é a empatia, porque quando você tem empatia, esse acaba sendo um movimento natural, sabe? Sim. E eu tenho uma coisa pra dizer. Polêmica. Você que é mulher quer ficar grávida, você tem que observar muito bem se o seu parceiro, parceira, né, se for adotar, tem empatia. Porque se não tiver, esquece. É complicadíssimo desenvolver comportamento de empatia. Uma pessoa que não tem empatia, ela não vai desenvolver empatia, ela vai desenvolver o comportamento de empatia. E aí é um assunto muito longo, eu não vou ficar me estendendo nele porque a gente vai sair do foco, mas só para você saber. Tome a decisão de maneira muito, mas muito bem pensada, porque uma pessoa que não tem empatia, você não pode contar com essa pessoa ali no cuidado com a família. É bem complicado. Então, assim, observe a empatia. E eu acho que o relacionamento, o início do relacionamento, namoro, noivado, serve para isso. Para você avaliar tudo isso, né? Avaliar a empatia da pessoa, principalmente. Sim. Porque é muito fácil pro cara, muitas vezes, falar assim, eu quero ser pai e tal, mas assim, não vai ser dele a sobrecarga, né? Não. Então, é bem importante que você avalie, né, quem é a pessoa que tá do seu lado. E óbvio que a gente às vezes se engana também, né? Às vezes no começo você acha que a pessoa é uma coisa, ela acaba sendo outra, e isso pode acontecer também, né? Mas é importante observar o quesito empatia, porque você não pode contar que a maternidade, a paternidade vai desenvolver isso na pessoa. Sim. Por que não, né? Sim. Vamos para a próxima pergunta. Outra pergunta sobre a questão da vida sexual. É verdade, a gente esqueceu de falar disso. Já estava quase esquecendo disso, né? Gente, seguinte, esse é um tema bem importante da gente falar, porque muitas mulheres trazem, né, a questão de que após o nascimento dos filhos, teve uma queda da libido e tudo mais, e tem muitas questões envolvidas, né? Tanto falando do ponto de vista hormonal da mulher, tem muitas mulheres que relatam, nossa, 5 anos depois de ter filho ainda não voltou minha libido, 2 anos depois não voltou, da mesma forma que tem mulheres que volta bem mais rápido. Mas, assim, a gente sabe que a maternidade em si, ela já traz um nível de cansaço, de exaustão, de privação, que já prejudica um pouco essa disposição, né? Então, e tem a questão do tempo também, do bebê, que o bebê demanda. Agora, partindo do pressuposto que os dois estejam, né, querendo, porque às vezes o que acontece? O cara quer, mas a mulher, ela não tá ainda. Ela não tá na vibe, ela não tá disposta ainda. Mas também nem tem como, né? Se a mulher tá amamentando a cada 1 hora. Exato. E aí o cara... Sim, uma coisa importante da gente falar sobre isso primeiro, voltamos aí ao ponto da empatia. Porque eu acho a coisa mais, assim, absurda quando eu vejo situações, assim, do cara que não... Ele é tão egoísta ao ponto de achar que o desejo dele é mais importante do que o bem-estar da mulher, né? E começa a vir com as cobranças. Eu acho que você tem que entender o momento ali da relação, né? O momento que é o momento de cuidado, de foco no bebê e que é o momento que, assim, as coisas estão se adequando, estão se adaptando. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você entender que tem o momento ali que vocês vão estar mais focados no bebê, mais focados em sobreviver a esses primeiros meses, né? Mas que depois tudo vai se adequando. Então, acho que faz muito sentido que o casal, ele olhe, assim, primeiramente para o bem-estar um do outro, né? Principalmente o bem-estar da mulher, que é quem está mais sobrecarregada naquele momento. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, a vida sexual pós o nascimento dos filhos, ela tem que... cada pessoa vai ter ali o seu ritmo, vai ter o seu momento, tem puerpérios que são mais difíceis, mais complicados, e cabe os parceiros a irem conversando, se alinhando, e vendo também o que um pode fazer, né? O que pode ser feito para poder aliviar ali a carga da situação, né? Então, assim, a gente tá ficando muito cansado, será que a gente tem que alterar alguma coisa no revezamento? Tem alguma coisa pra gente melhorar sobre isso? Esse é um ponto, né? Mas assim... É muito complicado porque a mulher naturalmente fica muito cansada. É muito cansativo. Então, assim,
cobrar um sexo de alguém que está muito cansado, cansada, né? Tô falando mulher, mas pode acontecer com homem, igual eu já vi que aconteceu. É bem mais incomum, mas a pessoa que está cansada é muito complicado, assim, cobrar uma coisa que exige uma dinâmica de energia física, né, amor? Exato. Então, é difícil cobrar isso, né? Não se cobra, se estimula. Então, assim, se você está nesse ponto de reclamar, né, sobre a falta do sexo que você quer, você tem que observar, até perguntar o que pode ser feito ali para a pessoa ficar menos cansada, para ter mais estímulo ali para a relação, para vocês terem mais proximidade e desenvolver isso, né, amor? Exato. Então, esse é um ponto, né? Assim, a conversa, o diálogo para você entender, caramba, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, como que a gente pode adequar melhor e tudo mais. Isso em se tratando de ser uma questão do cansaço, né? Tem outra questão também, que é a questão que eu falei sobre, muitas vezes a mulher ficar ressentida com o fato de ela estar muito sobrecarregada e ela achar que o cara não tá contribuindo ali, né? Não tá fazendo a parte dele. Não tá fazendo a parte dele na paternidade, né? Então, esse é um ponto. E eu recebi algumas perguntas na caixinha, algumas pessoas relatando isso, falando assim, poxa, como que fica isso, né? Porque tem essa questão da sobrecarga com o bebê e o cara muitas vezes não entende. E aí, assim, eu acabo ficando com um ranço da pessoa, porque você fica ressentido. Você fica, pô, eu tô aqui acordando a noite inteira, o cara tá lá dormindo pleno e depois vem querer transar como se nada tivesse acontecido. Não é assim, né? Então, assim, é bem comum que a mulher, ela acabe perdendo muitas vezes a admiração pelo parceiro, pela parceira, por conta da conduta no puerpério. Esse é um ponto bem importante. E aí, assim, a preliminar começa na rotina. Não é assim no que você estimula ali sexualmente, é na rotina, é na admiração que você tem por aquela pessoa, você se sentir cuidado, você sentir a parceria. Se não tem isso, não adianta. Você pode fazer qualquer técnica aí que você lê na internet que não vai funcionar. Se a pessoa não tá te admirando, ela não tá se sentindo cuidada e respeitada, ela não vai ter desejo por você. Esse é um ponto, tá? Outra coisa, quando a gente para pra pensar sobre assim, a mulher tá com a libido alta, o cara tá com a libido alta, os dois querem, mas é uma questão de falta de realmente tempo, da demanda, da maternidade, do início dos primeiros meses do bebê e tudo. Gente, as coisas têm que ser adequadas a essa nova fase. Você não vai conseguir ter 1 hora ali com a pessoa. Mas é uma coisa que a gente fala. Ainda que seja ali, vocês consigam uns 20 minutos que o bebê cochilou, tenham esse momento de vocês. Se priorizem nesses momentos. E não é nem só na questão sexual. Pode ser também... pode ser, não. Deve também ser na questão de se reaproximarem, assistir algum episódio de algum programa juntos, né? Assistir um filme, um trecho de um filme, ouvirem uma música, né, bebê? Né? Você tá rindo? Tá rindo pra você. Olha lá, escutar uma música juntos. Fazer alguma coisa, não só na questão de sexual, mas também na questão de proximidade do casal também. Porque o casal não tem que só se alimentar só de sexo. Aliás, casal que se alimenta só de sexo não tem um relacionamento tão saudável assim, né? Na parte sexual é saudável, mas não é só isso, né? Que bom que seja, se for o seu caso, mas se for só isso, você tem que mudar isso, tá? Tem que desenvolver as outras partes também da relação. A conexão emocional, né? Então, assim, tá junto, aqueles 5 minutos ali que você pega pra estar junto com a pessoa, pra fazer um carinho, pra dar um beijo, que é uma coisa que, assim, não demanda muito tempo e faz toda a diferença. O carinho, o afeto faz toda a diferença. Uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando era o seguinte, né? Então, às vezes a mulher tá lá cuidando da criança, né? Tá fazendo o seu papel dela, de cuidado, né? E aí a outra pessoa dormiu, né? Foi trabalhar, voltou para casa, tomou uma cerveja, dormiu. Qual que é a conduta, né? Que a pessoa que está cuidando da criança espera, né? Que a mãe, no caso, espera. No mínimo, da outra pessoa falar, desculpa, né? Eu realmente, né, por motivos ABCD, que vai importar ou não, mas o fato de olhar para a mãe ali, né, para a cuidadora no caso, e falar assim, desculpa, né? Olha, eu vacilei ontem, né? Eu trabalhei e tal, aí cheguei em casa, tomei uma cerveja, sei lá, fiz alguma coisa e dormi.
e dormiu a noite inteira, e aí outra pessoa ficou estressada cuidando da criança, eu acho que o fato de conversar sobre isso já cria uma conexão para a pessoa que ficou mais estressada cuidando integralmente ali, pensar assim, poxa, que bom que a outra pessoa reconheceu. Agora a gente tem mais proximidade para tentar alinhar melhor, né? Porque é muito ruim quando a pessoa que ficou ali a noite inteira cuidando da criança ainda vai conversar e outra pessoa é reativa, agressiva, né? Tipo, mas você não tá vendo que eu tô trabalhando, que eu tô cansado, que eu cheguei cansado, não sei o quê. Sim. Tá, ninguém perguntou isso, se você tá cansado ou não. Todo mundo tá cansado. Quando uma criança nasce, quando uma criança é adotada, todo mundo fica cansado. Isso não é argumento. Se você usa esse argumento, esquece esse argumento. Porque esse argumento é pra todo mundo. Então, assim, demonstra ali o carinho, né? Entenda o papel, né, familiar, né? Da chegada, né, dessa criança. E outra coisa que eu penso também, né? Quando a gente vai receber uma visita em casa, né? Uma boa visita, né? Que a gente espera que seja uma boa visita, a gente faz o quê? Limpa a casa, né? Deixa a mesa apresentável, né? A gente prepara uma janta, um almoço diferente do habitual do dia a dia, né? A gente faz com carinho, a gente tempera de um jeito diferente. E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de criar essa rotina com o novo membro da família. O novo membro da família também tem que ser bem recebido, recebida, né? Sim. Vai com seu papai um pouquinho? Passa por cima daqui. Vai com seu papai. Vai com seu papai. Simba. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre outro tema polêmico, mas bem, assim, pelo que eu percebi, gente, mais comum do que eu pensava, viu? Sogra. Interferência da sogra no relacionamento. Não só da sogra, né? Tem cunhada também, cunhado. Sempre tem, né? Sempre tem o irmão, irmã, tio, tia. Família em geral, mas acho que sogra é o mais polêmico, sogra né? é polêmico. Então, eu recebi uma pergunta falando assim que a sogra... Vou até pegar aqui. Sogra sem limites que influencia no relacionamento. Ela contou que a sogra chegava na casa dela, abria o guarda-roupa para ver se as roupas estavam limpas, mudava tudo de lugar, jogava fora as coisas que ela achava que tinha que jogar. Enfim, aí ela falou assim, hoje tá tudo bem, hoje a gente tá em paz, ela só pede dinheiro emprestado. É uma propina, é uma sogra agiota pro resto da vida, vitalício. Tipo, eu te deixo em paz, mas eu vou pedir dinheiro emprestado. Tem que pagar propina eternamente. Bom, eternamente até, né? Bom, gente, isso é bem, assim, um assunto bem complicado, porque, assim, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de entender que quando ela forma uma família, né, ela casa, ela tá formando uma família, um núcleo familiar que agora é a prioridade dela, né? Então, acho que é um problema muito grande quando o cara ou a mulher casam, né? E eles não conseguem perceber que agora a energia, ela tem que ser canalizada naquele núcleo familiar. E fica ainda muito naquela relação de dependência, né? Da mãe, do pai. Isso é um problema muito grande. Porque a partir do momento que você tá vendo que uma situação tá sendo invasiva, tá trazendo desconforto para sua parceira, pro seu parceiro, tá errado. Você tem que priorizar o teu núcleo familiar, né? E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, que vêm com esse discurso, mas pai e mãe são para sempre, relacionamento, muitas vezes não, muitas vezes termina. Gente, a gente casa para ser para sempre. Às vezes não é, acontece né, alguma coisa no meio do caminho acontecer. Mas assim, a família, né, o propósito da família, do matrimônio, é realmente ser a prioridade do casal, né? Sim. Tem que ser a prioridade ali. Então, a partir do momento que você tá vendo que a tua sogra tá interferindo, mas o teu parceiro, tua parceira não está se posicionando, é aí que é o problema. E às vezes a pessoa não se posiciona por medo, né? Da reação da sogra ou da mãe ali. Sim. Tem medo de se posicionar, mas é justamente esse medo que faz com que a sogra, né? Ou a mãe, né, no caso, continue sendo inconveniente, às vezes, do jeito que ela é, né? Sim. Eu costumo dizer assim que sogra, né? A pessoa que é inconveniente, né? O parente ali que é inconveniente tem que aprender
Ouvir não, vai ter que aprender que tem uma outra cultura, que está sendo estabelecida outra cultura ali para a família, né? Para a criação dos limites ali para aquela criança. É natural que isso aconteça, é normal, né? Nós somos seres humanos. A gente tem os nossos tipos de funcionamentos, propósitos. Então, assim, acho que isso é muito sobre posicionamento do parceiro ou da parceira, né? Eu vejo que o mais importante é que esse parceiro se posicione e coloque os limites e delimite isso. Porque, assim, se a sua sogra tá entrando na sua casa ou abrindo seu armário, alguém deu a chave pra ela, né? Sim. Alguém tá dando essa liberdade pra ela. Então, esses limites, eles têm que ser bem estabelecidos, né? Porque a partir do momento que você começa a desagradar a pessoa que tá do seu lado, né? Porque você não quer desagradar o seu pai, a sua mãe, você tá desrespeitando o seu casamento, né? Sim, porque você tá priorizando ali a regra de uma outra pessoa que não tá ali no dia a dia. E é muito complicado, né? Porque assim, a hora que a criança fica doente, sogro, sogra, mãe, pai, ó, ninguém vai cuidar da criança doente à noite, né? Raramente. Raramente, mas na hora de falar, quero usar máscara, é frescura isso, frescura. A criança tem que criar anticorpos, tem que criar anticorpos. Deixa o bebê, esse bebê de 1 mês, 2 meses, deixa eu levar para ver outras crianças, vou levar no parquinho. Não, gente, calma, né? A regra é da família, né? E a família não é da sogra, né? São os pais que decidem, os pais que tomam essas decisões com relação aos filhos, né? Porque é o que eu falo, assim, quem vai arcar com a consequência, com a dor de ter o filho doente, são os pais, né? Os avós vão falar, ai, tadinho, mas quem vai estar no hospital, quem vai acordar de madrugada, são os pais. Então, as regras, tudo que é decidido a favor do filho é uma decisão que os pais tomam, né? E os pais têm o direito de tomar. Então, esse posicionamento, gente, é o mais importante. Quando eu vejo pessoas relatando isso, meu marido, meu namorado, deixa a mãe interferir. Gente, assim, às vezes essa pessoa, ela não tá preparada para ter um relacionamento, ela não tá madura o suficiente para ter um relacionamento, né? Porque a partir do momento que você se casa, você tem que entender que ali você precisa cuidar da sua família, né? Sim. Isso é mais importante. E ainda sobre esse assunto de não gostar da reação da sogra, do sogro, não gostar da reação, né, da mãe, do irmão, da cunhada, enfim, a pessoa que quer dar pitaco ali ou se intrometer na sua vida enquanto mãe, pai, se você fica bravo com isso, né, você fica nervoso, nervosa, minha sogra falou isso pra mim, fez isso, fez aquilo, você tem que trabalhar dentro de você que você tem que aprender a deixar a pessoa ficar brava. Sim. O nervosismo é do outro, não é seu. Ele que lide. Ela que lide com isso, não é você que tem que lidar. Sim. A questão às vezes, as pessoas não percebem que elas têm uma necessidade de se sentirem aprovadas, né? Do tipo, minha sogra tem que aprovar e concordar com o jeito que eu crio meu filho, com as coisas que eu penso. Não vai. Nem vai com tudo, nem vai. E segunda, nem deve, porque você que é a mãe ou o pai, vocês que tem que determinar isso. Sim, esse posicionamento ele tem que acontecer também por parte da mãe com relação às outras pessoas que vão dar pitaco na criação, né? Mas olha, eu criei meus filhos, beleza, você criou seus filhos na sua época, no seu momento. Agora é o meu momento de criar os meus filhos, de criar da forma como eu acho que tem que ser. Vou errar, todo mundo erra, vou acertar, mas eu vou trilhar o meu caminho, né? Então, assim, eu acho que tem muitas pessoas que, assim, confundem você dá uma opinião ali, dá uma sugestão, porque você quer ajudar, do que você se intrometer naquilo, né? Você ser invasivo, você criticar, né? E acho que tudo que as mães não precisam é de crítica, de julgamento, porque a sociedade já faz isso o tempo todo. Faz sempre. E assim, né, a gente tá falando de família, mas isso eu vejo o quanto vai longe, né, do tipo, às vezes tem pessoas na rua, ai, que bebê bonito, tá dormindo bem? Tipo, aquelas perguntas de, tá sol hoje, né, você tá calor hoje? Aí a mãe fala, mais ou menos, não tem, já pensou, dá chá de camomila, o bebê tem 1 mês de idade, dá chá de camomila, eu dei pros meus filhos, nossa, eles dormiam a noite inteira, enche o saco, né? Cansa, né? Sim. E a gente, aquela coisa, né? A mãe, ela já tá tão insegura no começo da maternidade, até você começar a se sentir ali
confiante, né, com os cuidados com seu filho, você tá cheio de inseguranças, você tá cheio de dúvidas, então atrapalha muito esse tipo de coisa, né, esse tipo de ruído, né. Então, assim, sobre questão de parentes, né, tem que saber se posicionar sobre isso e saber colocar limite nas pessoas, né, porque o limite quem dá somos nós. A gente vai dizendo ali até onde o outro pode ou não pode ir. Sim. Estou adorando o assunto do papel de pai, mas não vou opinar porque já reclamo muito sobre isso, haha. Mas muito mesmo. Meus top assunto: dificuldade de maternar, ineficiência dos seres masculinos. Nossa Senhora. Tá tendo uma falha de comunicação aqui, né? Porque assim, o assunto é do pai, né? Do papel do pai, mas não vou opinar, porque já reclamo muito. Então, assim, tá tendo uma falha de comunicação aí. Se você reclama muito e não tá tendo uma eficiência ali na ação da família, né? No caso do pai, tá tendo alguma falha ou da sua parte de se comunicar, porque se você reclama muito, como que você tá verbalizando? Tem esse lado. Eu não acho que seja isso, mas pode ser isso. E tem o outro lado que é como que a pessoa tá entendendo o que você tá falando, né? Ou melhor, não entendendo, né, o que você tá falando, né? O que ele... Ou qual o sentimento dele também, porque às vezes tem pessoas que entendem, mas simplesmente não querem fazer aquilo que você conversa, né? Sim. É aquela coisa, gente. A gente precisa aprender a se comunicar de uma forma eficiente, porque às vezes a pessoa fala assim, eu reclamo muito, eu falo, a pessoa não me escuta, mas como é que você tá falando, né? Porque se você estiver falando em tom de crítica, de reclamação, provavelmente a pessoa não tá te ouvindo mesmo. Então, esse é um ponto, né? Como que se fala. Agora, a gente precisa entender também que tem pessoas que, por mais que você fale lindamente com ela, ao som de harpas, unicórnios, que você fale ali com toda a comunicação efetiva, assertiva, respeitosa, a pessoa não quer ouvir. Ela não está disposta a melhorar. E aí, a gente entra naquele ponto. Não dá pra gente, muitas vezes, mudar uma pessoa que não tem empatia. Muitas vezes você não consegue ativar esse lado na pessoa só porque você está conversando com ela, explicando o que você está sentindo. Sim, e tem pessoas que são de fato egoístas. Que só pensam nelas, aí você vai se posicionar, você vai falar. E aí tem gente que vem com essa questão, poxa, meu parceiro não me escuta, não adianta, eu converso. Então, assim, você precisa entender, essa pessoa ela tá disposta a melhorar pelo relacionamento, porque acho que estar disposto é você querer olhar sempre para o que você pode melhorar para o bem-estar da pessoa que está com você. Agora, se a pessoa conversa e você não escuta, você não está disposto a ouvir, não dá, não tem como a gente fazer a nossa parte e a do outro na relação. Não tem. Até porque satura, né? Satura, né? Outra coisa que eu queria falar, que a gente falou sobre filhos, né? De voltar um pouquinho para esse assunto, porque eu esqueci de falar uma coisa importante. Isso é muito polêmico, muito polêmico. Eu fiz um post sobre isso no Instagram. Aliás, se você não me segue, @SimoneGPsicanalista. Esse post tá lá, dá uma procurada. Rolou uma polêmica e eu percebo que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, acontece dificuldade das pessoas de interpretação, que é: filhos devem ou não ser a prioridade do casal? Esse assunto sempre dá polêmica. Porque quando a gente fala, né, amor, que não, filho não tem que ser prioridade é o casal. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que isso quer dizer deixar a criança chorando, negligenciar a criança, não ligar para a criança, largar a criança. E não é sobre isso, né? Quando a gente fala de tratar, né, o casamento, o relacionamento como prioridade, significa que vocês são a base forte daquele relacionamento, né? Vocês são a base forte daquela família e que o filho é uma extensão, né? É como se assim, o casamento é a árvore e os filhos são os frutos, né? Então, se aquela árvore não tiver muito bem... Ela quer mais TT, amor. Só pode. Já mamou 300 vezes hoje, mas tá bom, enfim. Não, o podcast inteiro. Ela mamou, E essa questão, né, do filho ser ou não prioridade, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente traz esse tema, as pessoas costumam ter dificuldade de interpretar, né? Inclusive, tem um post no meu Instagram, se você não me segue, @SimoneGPsicanalista, e que nesse post eu falei justamente sobre isso, né? Que os filhos, eles não têm que ser a prioridade do casal, e sim
o casal, né? Uhum. Só que quando a gente fala isso, as pessoas elas têm dificuldade de entender, elas acham que isso significa negligenciar a criança, o casal só se importar com o casal e não se importar com o que o filho precisa. E não é sobre isso, gente. Muito pelo contrário. Na verdade, isso é sobre a gente trabalhar estrutura familiar, né? Então, vamos colocar o exemplo. O casal é a árvore e os filhos são os frutos. Então, essa árvore tem que estar bem solidificada, né? Muito bem alinhada, né? Muito bem amparada, fortalecida para poder criar os filhos, né? Para poder ter bons frutos. Então, esse é um ponto importante. O casal que ele briga por causa dos filhos, né? Acaba se desautorizando muitas vezes, ele enfraquece enquanto casal. Isso enfraquece a estrutura familiar. Quando os filhos eles veem pais fortes, juntos, alinhados, um relacionamento saudável, você não só está dando um exemplo, né, de um bom relacionamento, que é o que esse filho provavelmente vai querer na vida adulta dele, né? Você está dando uma referência para ele, uma boa referência, quanto você está dando uma segurança emocional. Os filhos, quando eles veem um casal que briga, um casal que cada um tem uma opinião, uma divergência, ele fica perdido, ele fica confuso. Então, o casal se priorizar é justamente o casal se fortalecer e, a partir disso, criar uma base para criar os filhos de uma forma saudável. Sim, eu lembro de um comentário lá nesse seu post que não sei se foi nesse seu post ou em outro, mas que é assim, né? Eu vou ficar priorizando macho agora. Priorizar macho. Dá pra perceber assim que ou a pessoa foi extremamente decepcionada ali com o suposto macho da relação, né, dela. Ou simplesmente essa pessoa, infelizmente, não teve ali um desenvolvimento de entender qual o papel da pessoa que ela escolheu para ser o genitor do filho, filha dela. Porque se ela não entendeu o conceito, né, e a importância dessa pessoa, né, como uma estrutura, então a gente não vai realmente conseguir comprovar ou provar para ela que o que a gente está falando faz sentido. Porque o que a gente está falando não é uma concepção nossa, é uma concepção do estudo social, é uma concepção de um estudo psicológico. Quando a gente olha para a saúde do desenvolvimento da criança, né? A saúde emocional, saúde até mesmo biológica, né? Para ter um bom cuidado ali com a criança. E aí a pessoa quando traz, né, o macho, a fêmea, né? Eu não vou priorizar macho, eu vou priorizar a mulher agora, a mulher me dá um chifre e aí eu vou fazer o quê, né? Poxa, então escolha uma parceira melhor, né? Escolha um parceiro melhor, que seja mais compatível antes de gerar uma criança, porque a responsabilidade de gerar uma criança é muito grande, né? E a criança não tem culpa, né? E quando a gente pensa, né, nessa coisa de priorizar, tem gente que tem essa dificuldade, né, amor? Tem esse consenso, né? Tem esse pensamento. Eu entendo, mas obviamente que se a gente for pensar na lógica disso, não faz sentido, porque você escolhe, né, a pessoa ali naquele momento, né? Se você não prioriza a pessoa que vai compartilhar a vida com você e você não confia nessa pessoa, você não acredita nessa pessoa, então esse relacionamento também já não faz sentido, né? Sim. Muito menos para uma família, né? Gente, os filhos, eles crescem, né? Eles seguem a vida deles, eles vão formar o núcleo familiar deles. E você vai ficar com a pessoa que você escolheu para passar a sua vida, né? Seu marido, sua esposa. Então, é a pessoa que vai ficar com você ali. Sim. Os filhos, eles vão seguir o caminho deles, né? Então, isso é uma coisa importante a gente entender. Porque o que acontece aquela mãe, aquele pai que vive ali pro filho, esquece da própria felicidade, não cultiva o relacionamento. Os filhos vão seguir a vida, vão ter a família deles, né? Aí se torna aquela sogra que não consegue entender que o filho cresceu, que vai querer ficar metendo bedelho na criação dos filhos, né? Que vai querer competir com a esposa, porque ela não entendeu que ela criou os filhos para os filhos constituírem a família deles também. Sim, aí essa sogra pode tentar manipular de uma maneira até sádica ou não, às vezes é uma manipulação vitimista, né, passivo-agressivo. Eu te criei a vida inteira e agora você está priorizando sua família, sua esposa. E você não vai ser psicólogo da sua mãe ou da sua sogra. Isso daí, essa pessoa tem que trabalhar em terapia, ela com a questão dela. Você não tem o que fazer sobre isso. Você que é filho, né, nora, genro,
Você não tem o que fazer. Quem tem que lidar com isso é simplesmente a pessoa que acredita nesse ideal, que não é ideal, né? Então, tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem conversado, e mesmo assim ainda vão ter situações, né, que a gente escolhe, né, o parceiro, mas a gente não escolhe o sogro e a sogra, né? Exatamente. Então, que seja um parceiro ou parceira que entenda e que compartilhe do conceito que você tem ali de olhar para a família como um núcleo familiar que tem que ser priorizado. E se você não quer priorizar o macho, então escolha outro macho, porque se esse aí não dá, arrume um que dê, né? Faça sentido para você a construção de vida, né? Sim, e se você acha que a mulher vai te dar um chifre, né? Nossa, vai te trocar por outro, escolha outro então, parceira cara. de vida. Escolha uma parceira, né? Porque não faz sentido você estar com uma pessoa em que você não acredita nela. É isso. Bom, por hoje é só. Por hoje é isso. Compartilhem, né, com os amigos, os familiares, compartilhem nos stories os nossos conteúdos, pode ajudar outras pessoas também. Não deixem de seguir a gente no nosso Instagram, @relaciocinando, @SimoneGPsicanalista, @psicolonauta. Isso. E a gente tá sempre lá compartilhando nossos conteúdos, abrindo caixinha pra gente fazer uma interação bacana, tá bom? Nos vemos então no nosso próximo episódio. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.